bem-vindo à edição de quinta-feira do seu jornal principal, Hora dos Destaques. Renamo, a descretificação do orçamento revela que o Estado da Nação de 2020 é de desespero e Davi Simango afirma que o país está longe de ter uma resposta inovadora e muito menos uma renovada esperança. Sociedade Civil afirma que a extensão das empresas envolvidas nas dívidas ocultas é uma estratégia do governo para continuar a efetuar o pagamento. Lucas Sinoia, considerado o melhor treinador do ano, e Rad Gramane, destacada como atleta popular. A Renamo diz que a emenda do orçamento decorrente do impacto negativo da Covid-19 e dos ataques na zona centro e norte do país revelam que o Estado da Nação 2020 é de desespero para todos os moçambicanos. Podemos, por isso, afirmar com convicção que o Estado da Nação é de resposta inovadora e de renovada esperança. Depois de o chefe de Estado ter afirmado esta quarta-feira que o Estado da Nação é de luta inovadora e de renovada esperança, a Renamo disse no encerramento da segunda sessão ordinária que o chefe do Estado está equivocado, visto que o Estado da Nação para o presente ano é de desespero. Tanto o Covid-19 como os ataques em Cabo Delegado e na Zona Centro são pretextos para se dilapidar o erário público. O Estado-Geral da Nação, neste ano de 2020, é pálido, incolor e de desespero. O país parou, vive com base em remendos de tapa aqui e tapa acolá. Se Moçambique fosse uma empresa, já teria fechado por insolvência. Já a Frelimo saiu em defesa do chefe de Estado, alegando que as realizações em tempos complexos revelam soluções inovadoras. De Filipe News. É sim de renovada esperança, porque a cada dia renasce uma vontade genuína do camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi, junto do seu povo, de continuar a trabalhar nas várias frentes com vista a desenvolver Moçambique e criar o bem-estar dos moçambicanos. O povo sabe reconhecer aqueles que efetivamente estão ao seu serviço. Viana Magalhães aponta a exclusão econômica como reflexo do Estado da Nação de desespero. Enquanto as políticas orçamentais, as políticas econômicas favorecerem certas regiões em detrimento das outras, enquanto os erros da alocação orçamental favorecerem e enriquecerem algumas províncias em detrimento das outras, a reconciliação nacional será sempre uma ilusão nacional. Sérgio Pantia da Frelimo rebateu e apegou-se ao histórico belicista da Renamo. É esta Renamo, igual a si mesma, que se furta a responsabilidade quando é chamada a colaborar e a servir os moçambicanos. É uma Renamo que persiste em recusar a participar dos processos que constroem e contribuem para o progresso de Moçambique. É um partido que só intervém quando se trata de destruir e retardar o processo de desenvolvimento de Moçambique. Refira-se que o encerramento da nona legislatura foi caracterizada pela ausência do movimento democrático de Moçambique na plenária. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra, pedra, construindo um novo dia, de braços, uma nossa força, ó pátria amada, vamos vencer. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Davi Simango, critica o informe do Presidente da República sobre o Estado da Nação e diz que o país está longe de ter uma resposta inovadora e muito menos uma renovada esperança. Davi Simango diz que o informe do Presidente da República sobre o Estado da Nação foi vazio
e que devia ter abordado os seguintes pontos: descentralização. Como se admite que até a data não estão definidas as políticas financeiras, nem o regime financeiro da descentralização. Instabilidade no centro do país. Do centro não é terrorismo, mas resultado de acordos mal feitos e mal intencionados. Por isso, somos pelo encorajamento ao diálogo entre o governo e a junta militar. Terrorismo em Cabo Delgado. Os terroristas procuram ocupar territórios e quebrar a nossa soberania. É preciso treinar militarmente, psicologicamente, tecnicamente e assegurar a logística em todos os campos, bem como aperfeiçoar os princípios de direitos humanos às nossas forças de defesa e segurança. Impacto da Covid-19. Esperava ouvir qual foi o impacto da pandemia na nossa economia e na vida social dos moçambicanos. É preciso criar condições para que todos envolvidos nas condições de contactos e vulneráveis sejam devidamente protegidos pelo Estado. Corrupção. A economia de Moçambique continua a atravessar uma grave crise que afeta a sociedade e as instituições. Por detrás disso está como indicador a grande dívida pública, a ausência de emprego, falta de liquidez, proporcionando a pobreza. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique termina dizendo que o país está longe de ter uma resposta inovadora e muito menos uma renovada esperança. Seguimos com outras notícias. A Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, faz um balanço positivo da segunda sessão ordinária e destaca o empenho dos deputados. Corresponder às expectativas do povo moçambicano. Uma sessão que arrancou mais uma vez com a ausência do Partido do Galo, o Movimento Democrático de Moçambique. Esperança Bias, que falava esta quinta-feira no encerramento da segunda sessão ordinária, enalteceu o desempenho dos deputados. É de registrar o desempenho positivo graças ao trabalho abnegado do plenário, que souberam com espírito colegial e patriótico corresponder às expectativas do povo moçambicano, fazendo jus à confiança em nós depositada. Para esta sessão, estavam inicialmente programados 28 pontos no rol de matérias, tendo sido posteriormente acrescidos 8 pontos. Destes, foram apreciados 33 pontos. Decorreram 21 sessões plenárias e 148 sessões das comissões de trabalho e dos gabinetes parlamentares, tendo as comissões produzido 140 pareceres. Bias destaca a aprovação de alguns documentos considerados pertinentes para a viabilização da agenda governamental. Dentre os vários instrumentos aprovados, gostaríamos de destacar o Orçamento Retificativo para 2020, o Programa de Atividades da Assembleia da República e do respectivo Orçamento para 2021, o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado para 2021, a lei que estabelece o regime jurídico especial de perda alargada de bens e recuperação de ativos, a revisão da lei das instituições de crédito e sociedades financeiras, a revisão da lei que cria o sistema de administração financeira do Estado e a resolução atinente à eleição dos membros da Comissão Nacional de Eleições. E apela à sociedade a redobrar esforços com vista a estancar novos focos de insurgência. Reiteramos o nosso apelo à coesão e vigilância redobrada dos moçambicanos, denunciando as ações do inimigo e evitando qualquer tentativa de desinformação e de difamação das nossas forças de defesa e segurança. As nossas forças merecem o nosso respeito e encorajamento.
Refira-se que o encerramento da segunda sessão ordinária da 9ª legislatura acontece no contexto em que a Covid-19 já matou mais de 100 pessoas no país. E a Renamo diz que a segunda sessão revelou que o governo não tem estratégia para minimizar o sofrimento do povo. Já a Frelimo diz que a Renamo mostrou ser um partido fracassado, principalmente na resolução dos problemas do povo. Esta sessão foi marcada pela negativa. No entender de Viana Magalhães, a segunda sessão ordinária foi negativa por não ter priorizado a discussão e aprovação de questões básicas e cruciais para o bem-estar social. No âmbito da interação entre o Executivo e a Assembleia da República nesta sessão, os representantes do povo, no espaço de informação e perguntas ao Governo, ficaram a saber que o Governo do dia não tem respostas para as questões básicas dos moçambicanos, nomeadamente alimentação, transporte, educação, saúde e segurança. Esta sessão foi marcada pela negativa a não se aprovar matérias de grande importância, como é o projeto de lei do Estatuto dos Funcionários e Agentes Parlamentares, que há várias legislaturas simula-se interesse nele, mas nos últimos dias de cada sessão, a matéria num ápice de mágica desaparece do programa semanal de trabalhos. Já Sérgio Pantia da Frelimo tem posicionamento contrário e enaltece o pragmatismo do Presidente da República. Foi uma sessão produtiva e as matérias agendadas foram discutidas e apreciadas com um alto sentido de responsabilidade e de missão. Aprovamos importantes instrumentos, dos quais destacamos o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado para 2021, a eleição da Comissão Nacional de Eleições, entre outras matérias importantes. Refira-se que a eleição de membros da sociedade civil para integrar a Comissão Nacional de Eleições foi o último ponto apreciado e que gerou descontentamento no seio do MDM. O líder da Renamo, Ossufo Momad, apela, neste caso, celeridade do governo no processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos homens residuais do partido. É um processo que iniciou com a assinatura dos acordos de paz no país. Porém, durante vários anos, o mesmo sofreu diversos entraves. De modo a consolidar-se, Ossufo Momad exige celeridade do governo. O processo de DDR é muito mais do partido Renamo. Sabe que os que estão sendo desmobilizados e enquadrados são os nossos guerrilheiros. Por isso, ninguém pode nos encorajar. Nós é que podemos mobilizar a sociedade para que recebam aqueles que voltam para as suas casas. Por isso, é a nossa grande responsabilidade para que possamos dar continuidade e pedimos ou apelamos ao governo que cumpra com aquilo que está dentro do acordo de paz e de reconciliação, para que integrem aqueles que escolheram para que possam estar na Polícia da República de Moçambique. Porque já temos alguns oficiais, mas queremos que possamos dar continuidade com aqueles que vão poder entrar dentro de dias. E muito obrigado. O líder da Renamo apelou aos jovens a distanciarem-se dos ataques perpetrados pela junta militar lideradas por Mariano Nhongo. O nosso país está a enfrentar conflitos armados em Cabo Delgado e nas províncias de Manica e Sofala, que têm provocado luto e destruição de bens. Independentemente das motivações, nós, a Renamo, repudiamos esses atos bárbaros porque nada justifica o assassinato de cidadãos civis e indefesos. Nesse sentido, queremos aproveitar esta oportunidade para apelar aos nossos jovens a não aderir a esses atos que põem em causa a vida do nosso povo.
Ossuf Momad falava esta quarta-feira na cidade de Mucuba, na Zambésia, à margem da reunião com os órgãos juvenis do partido. A sociedade civil não ficou alheia ao discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação e diz que o mesmo deixou muitas dúvidas, sobretudo no que concerne ao terrorismo na zona norte do país. Estas empresas são o veículo utilizado para implicar o Estado nas dívidas ocultas. A sua extinção, numa altura em que o governo continua em clara violação do acórdão do Conselho Constitucional que dá nulas as dívidas ocultas, nos parece que há aqui uma manobra por parte do poder do Estado moçambicano. Estamos com alguns problemas técnicos neste apontamento de reportagem. Seguimos com outras notícias. O empresário Agostinho Vuma foi reeleito hoje como presidente da CTA com 62 votos, deixando para trás Álvaro Massinga com 48 votos. Vuma diz que estará empenhado na segurança do património empresarial do país. Daqui para frente, a minha primeira declaração é que serei um presidente de todos os membros da CTA, como tem sido aplanado. Serei um presidente que não descansará até removermos a última barreira do negócio. Serei um presidente interessado e empenhado na segurança do patrimônio e da pessoa empresarial em si. Serei um presidente e darei todo o meu contributo para que Moçambique caminhe como um destino privilegiado para investimentos estrangeiros. Tanto a lista B e a lista A, a partir deste momento, estamos todos unidos e implacáveis para retomar a nossa marcha de remoção de barreiras e negócios. A luta que os empresários querem acrescentar valor na nossa sociedade, no nosso país, é a melhoria do ambiente de negócios para o crescimento social e económico do país. E é isso que exige-se muito amor próprio, exige muita ética, exige trabalho de grupo. Pedir que a CTA continuasse uma CTA unida, uma CTA de facto que luta por aquilo que era a nossa luta principal. O objetivo principal era criar um melhor ambiente de negócios para que as empresas, que o empresariado pudesse florescer, que a CTA continue nesta luta para fazer com que o empresariado nacional possa participar nestes grandes projetos que existem hoje para podermos ter o desenvolvimento do empresariado. Sociedade civil entende que a extinção das empresas envolvidas nas dívidas ocultas é uma estratégia de governo para continuar a efetuar o pagamento das mesmas. Estas empresas são o veículo utilizado para implicar o Estado nas dívidas ocultas. A sua extinção, numa altura em que o governo continua em clara violação do acórdão do Conselho Constitucional que dá nulas as dívidas ocultas, nos parece que há aqui uma manobra por parte do poder do Estado moçambicano para continuar a fazer pagamentos mesmo depois do Conselho Constitucional
ter declarado as dívidas nulas. O que nós dissemos essencialmente é que neste caso deste processo, que é o processo de corrupção, que o dinheiro foi tirado do Estado para pessoas particulares, organizações privadas, a maior responsabilização que se exige, que se espera, não é a prisão das pessoas somente, é que aquilo que eles roubaram, eles devolvam ao Estado. Então, essa é a maior responsabilização, sendo que a prisão é importante para a questão de sanção, de penalização das pessoas. Mas ali a responsabilização essencial é que aquele que recebeu 5 milhões, aquele que recebeu 30 milhões, ilegalmente, tem que os devolver ao Estado, indemnizar o Estado também pelas perdas que o Estado sofreu. É preciso percebermos que esta dívida de 2 bilhões, em que contexto internacional é que elas se colocam? Então, elas colocam-se num contexto internacional muito específico e que tem diferentes interesses comerciais, políticos, estratégicos do ponto de vista diplomático e colocam-se até interesses do ponto de vista da estratégia militar internacional. Vocês sabem muito bem que, por exemplo, os Estados Unidos da América fazem algumas décadas que já querem colocar uma base militar nas águas de Moçambique. Sabem também que a França já fazem décadas que quer ter o controle de todo o canal de Moçambique. Olhamos para outras notícias. O setor da educação no distrito de Moatize e na cidade de Tete necessita de mais de 682 mil meticais para pagar dívidas em atraso a alfabetizadores. Os dados foram avançados por Rosinha Borges, diretora do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia em Moatize, numa entrevista à TV Sucesso no âmbito do balanço do ano letivo escolar 2020. A dirigente disse que o seu setor necessita de 682.500 meticais para ultrapassar o cenário das dívidas com os alfabetizadores de adulto, espalhados um pouco pelas 10 localidades do distrito de Moatize, província central de Tete. Como setor, nós estamos preocupados, porque afinal de contas quem trabalha é para receber. Mas conseguimos mandar um ofício para as escolas, para este informe, que provavelmente antes de fechar o ano eles terão já os seus subsídios. A dívida que nós temos neste momento é dos alfabetizadores, o que significa que conseguimos só pagar 3 meses. Falta-nos pagar neste momento 682.500 meticais. Assim, neste momento, esperamos a libertação a partir da Direção Provincial de Educação. Noutro desenvolvimento, Boris disse que no mesmo período em análise, debateu-se com o problema de falta de meios circulantes para flexibilizar a supervisão nas escolas. Nós, como setor de educação do distrito de Moatize, temos várias dificuldades. Uma das dificuldades é a falta de transporte, porque com o transporte nós conseguimos realizar todas as atividades planificadas. Estou a falar da supervisão distrital, não só a monitoria, para se fazer a monitoria para o início das aulas. Não nos foi fácil, temos um carro e não com umas condições assim perfeitas. Tivemos que usar mesmo os nossos meios para conseguir realizar esse trabalho e que esse trabalho tivesse êxito. Questionado sobre o que muitos funcionários do Estado enfrentam sobre a mudança de carreira, Rosinha respondeu o seguinte. Quanto a mudanças de carreira, nós tínhamos planificado 257 e conseguimos 257. Neste momento, alguns processos já foram levantados e esperamos receber alguns que estão no Tribunal Administrativo. Promoções também planificamos 79, também conseguimos. Progressões também 51, também conseguimos. De recordar que o distrito de Moatize conta atualmente com 1.769 professores distribuídos em 158 estabelecimentos de ensino. Bem-vindo ao segundo bloco do Jornal Principal. Agora sim, sociedade civil diz que o discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação deixou muitas dúvidas, sobretudo no que concerne ao terrorismo na zona norte do país. Cabo Delgado, que é assunto que todos os moçambicanos querem saber. O presidente trouxe grande informação pela primeira vez, inclusive revelou os nomes dos mandantes dos crimes pela primeira vez e disse que Moçambique sabia da existência dos insurgentes ou dos terroristas, qual for a terminologia, desde 2012 e estava a monitorar a eles. Só que o presidente não nos disse por quê. Tendo o conhecimento de 2012, não conseguiu travar, Moçambique não conseguiu travar o crescimento desses terroristas para que não pudessem começar a fazer os ataques
em 2017. A segunda lacuna é as empresas privadas militares que estão em Moçambique, o que estão a fazer? Nós estamos a ler na imprensa que tem empresas privadas militares a operar em Moçambique, sul-africanas, russas, estamos a ver helicópteros eles a sobrevoar, que não são das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que não são da polícia. Quem são eles? O que é que estão a fazer em Moçambique? Se o presidente não nos diz, a nós quer dizer a quem? Nós precisamos saber, não queremos ler nos jornais, que o presidente diga que nós temos empresas privadas militares em Moçambique, o que é que estão a fazer? Eu penso que nós esperávamos, e ele tinha muita esperança, que o segundo mandato dele será um mandato de take-off econômico, não é? Porque o primeiro mandato foi muito de tentar reorganizar a economia e resolver a questão da paz com a Renamo, mas vê-se que não, a questão do Cabo Delgado de Centro vai dominar e dominou o discurso da República. Então toda aquela esperança de que seria agora um mandato de realmente cimentar as questões econômicas não foi. Então penso que foi um discurso, apesar de ser muito motivador o presidente, mas de um corpo geral eu acho que foi um discurso muito, não posso falar de desânimo, mas que surpreso, porque ele está muito surpreendido. Aquilo que ele tinha em visão, assegurar que o primeiro mandato seja de resolver as questões prementes, que seriam a questão do conflito Renamo e Cabo Delgado, e depois vimos que esse conflito domina a agenda nacional. O Presidente da República, Filipe Nyusi, relaxou algumas medidas no âmbito do estado de calamidade em vigor no país, permitindo a reabertura de estabelecimentos comerciais e a prática do desporto em espaços livres. No que se refere aos eventos públicos e privados e estabelecimentos comerciais de diversão e equipamento, é autorizada a prática de desporto em espaços abertos. Está também autorizada a reabertura de bares, barracas e quiosques no período que vai das 9 às 16 horas, de domingo a quinta-feira, sendo que às sextas-feiras e sábados a abertura destes locais vai das 9 horas às 19 horas. No âmbito do ensino de forma condicionada, é autorizada a retoma das aulas no ensino pré-escolar e no ensino primário e secundário nas escolas do currículo estrangeiro, dependendo da evolução da situação epidemiológica do país e das recomendações do setor que superintende a área de saúde, de ensino pré-escolar e de ensino geral. Nos eventos privados, o limite máximo para as cerimônias privadas passará de 40 para 50 pessoas, se realizadas em espaços fechados ou semiabertos, e o número de 150 pessoas se realizados ao ar livre, garantindo o devido distanciamento social de pelo menos 2 metros e estreita observância das medidas de prevenção e combate à Covid-19. Vamos estender a hora do fecho dos mercados de 17 para 18, passa a ser obrigatório na realização dos cultos, conferências, reuniões e celebrações religiosas, no funcionamento das instituições públicas e privadas, no atendimento público, a definições de capacidade máxima do local e fixação de locais visíveis desta informação. O Presidente falou à nação no fim da tarde desta quinta-feira. Seguimos com outras notícias. Detidos 3 indivíduos indiciados de falsificação de documentos e desvio de cartões em ATMs na província de Maputo. Esta era uma prática recorrente destes jovens, agora contas com a polícia. Os 3 foram neutralizados após uma ação criminosa na cidade da Matola. Na posse dos meliantes, foram encontrados vários cartões bancários, carimbos e livretes de viaturas. Todos os documentos eram falsos. Encontraram-me com um BI falso. Eu ia levantar o meu cartão do banco. Bem, na verdade, ele é que preparou tudo. Mandou-me para fazer uma fotografia do meu corpo e deu-me o 500 meticais para fazer o que? Para preparar o cartão do banco. Identificado como funcionário da DIC na Matola,
Este outro jovem afirma que fazia trabalhos com alguém desconhecido, que facilitava a emissão de bilhete de identidade falso. Não foi eu que faz os documentos, alguém faz os documentos. Eu normalmente costumo estar nos sítios onde as pessoas vão ter documentos, tenho influência, se a pessoa estiver atrás, me procura, eu levo a pessoa de trás, ponho na fila da frente e minha esperteza acaba até tendo uma influência só até a frente da bicha. Eu só sei que ele precisou dos cartões e eu era o responsável de entregar os cartões. Os 15 mil meticais que eu esperava. Não sei, eu fui indicado, vai naquele banco fazer isso ou isso. Já este indivíduo, que é apontado como cabecilha do grupo, distancia-se de todas as acusações, alegando que foi contactado por um sul-africano para prestação de serviços. Eu fui contratado por um sul-africano que queria comprar cartões de débito para usar na África do Sul. Liguei para esse senhor porque esse senhor trabalha com documentos na DIC e nos outros sítios. Liguei para ele para que ele me encontrasse pessoas que ele pudesse registrar e que abrissem contas. Não sei quem faz o documento falso, não sei quem falsifica um documento. Estou aqui porque ia receber cartões de débito. Não há banco absalesado nessa história. A polícia alega que a quadrilha lesava clientes de bancos, visando desmantelar uma quadrilha que dedicavam-se a roubos e furtos por meios de BIs e cheques falsos. De imediato, linhas operativas foram acionadas. Carimbo este que usavam para falsificar documentos. Os roubos e furtos. As autoridades policiais na província de Maputo continuam no encalço dos outros integrantes da quadrilha que protagonizam desvio de cartões nas ATMs. Morosidade na tramitação de processos na fronteira de Machipanda cria congestionamento, situação que preocupa os camionistas e pedem soluções urgentes. A fronteira de Machipanda é a segunda maior fronteira do país. Neste momento, devido à pandemia, está-se a registrar morosidade na tramitação de processos no Zimbábue, uma situação que está a criar congestionamentos. Os camionistas disseram que a situação é preocupante porque estão na fronteira já há alguns dias. Estamos aqui há alguns dias. O problema está do lado dos zimbabueanos. Pedimos que haja solução urgente. A apresentação do teste de Covid-19 pode estar a contribuir para este congestionamento. Pedimos para que haja celeridade da parte dos médicos. A delegada da Autoridade Tributária, Manica Estrela Coça, disse que a sua instituição está a trabalhar com as forças posicionadas no local para resolver o problema de congestionamentos do lado moçambicano. Fluir mais os caminhões. São 30 minutos para os caminhões moçambicanos e 30 minutos para os caminhões zimbabueanos. Neste momento, como podem ver, estão a fluir agora os caminhões moçambicanos que estão a entrar. Enquanto passam os caminhões zimbabueanos, nós tramitamos os processos. Os funcionários das alfândegas, tanto da Polícia de Fronteira, apoiam-nos para o controle do tráfego, para que não haja congestionamento. Isso porque temos aqui na fronteira uma ponte muito estreita, que passa um caminhão de cada vez. Então, para não criar o congestionamento que já havia no sábado e domingo, nós criamos esse mecanismo para poderem fluir mais e não ficar muitos caminhões aqui parados na fronteira. Espera-se que com este descongestionamento volte-se à normalidade e, por tratar-se de fim de ano, cogita-se a possibilidade do alargamento do tempo de atendimento na fronteira de Machipanda. Enquanto isso, foram neutralizados 3 indivíduos acusados de exumação de ossadas humanas no distrito de Mopeia, província da Zambésia. Este cidadão, na imagem de camisa de cor de laranja, foi acusado de ter assassinado seu próprio cunhado que tinha albinismo, ou seja, que era albino. O ato aconteceu na cidade de Quelimane. Com isso, os familiares o denunciaram. Foi preso em 2016 e, por insuficiência de provas, foi solto. 4 anos depois, o suposto assassino dirigiu-se ao cemitério e exumou as ossadas de seu cunhado para fins obscuros. Com ele estavam mais 2 cidadãos que, após o ato, foram presos. Um confessa o crime e outros 2 negam. Estou aqui porque fui encontrado com ossos. São ossos de albino. Era para levar-me 500 meticais, 500 mil, o dinheiro. Este albino foi meu cunhado. Eu casava a irmã. Então,
fui envolvido neste caso do ano 2017 porque ele foi meu cunhado. Não é dizer de que eu sei dizer como mataram, como fizeram, que não. Então, a minha sogra e o cunhado dele é que fizeram este assunto. E neste momento acabaram de fugir há muito tempo, desde 2016 até hoje. Então, a semana passada é que me chegaram estes senhores numa de que tem cliente. Mataram-lhe lá na zona em 2016. Eu não sei do assunto, nem eu não sabia de que a pessoa que vou receber é bolso dele. O Zé disse que é meu irmão. Mas você não sabia de nada? Não sabia de nada, só sabia de que o Zé me perguntou de que quer o quê? Ou se tem bolso dele. A polícia na Zambésia diz que as detenções foram possíveis após investigações. Este é um resultado operativo, fruto das investigações que temos vindo a realizar. Nós tomamos conhecimento que certos indivíduos estavam na posse de ossadas humanas a tentar vender e à procura de clientes. Foi daí que desencadeamos uma operação que culminou na detenção destes 3 indivíduos, na posse dessas ossadas, e eles estão aqui para responder por este crime. Segundo os indiciados, em vida o indivíduo sofria de problemas de pigmentação da pele. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, na província da Zambésia, promete esclarecer mais casos criminais. Ainda na Zambésia, um jovem de 35 anos de idade foi detido na posse ilegal de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde. Recuperamos a notícia na qual o jovem de 35 anos de idade foi detido na posse ilegal de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde na Zambésia. O Centro Urbano número 2, na cidade de Tete, acaba de beneficiar de 2 ambulâncias para reforçar a resposta da pandemia da Covid-19 e reduzir doenças infecciosas. No ato de entrega dos meios circulantes, a secretária de Estado em Tete, Elisa Zacarias, disse que o gesto visa implementar o esforço do Executivo local na busca de maior qualidade de vida da população nesta parcela do país. Acreditamos que estas ambulâncias vão impulsionar a nossa capacidade de resposta não só à pandemia, mas também irá contribuir para a melhoria de assistência à nossa querida população da província de Tete. A secretária do Estado enaltece os profissionais pelos esforços que têm vindo feito para salvar vidas humanas. Queremos igualmente saudar a todos os profissionais de saúde da nossa província pelo esforço que têm levado a cabo para salvar vidas, cumprindo assim o lema do Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. Elisa Zacarias apela aos usuários dos meios ora recebidos para melhor conservação. Apelamos aos funcionários para que cuidem bem deste meio circulante, usando-o só apenas para fins que lhes são destinados, respeitando os períodos de manutenção, para que possam servir a nossa população por muitos longos anos. Importa realçar que o setor de saúde na província de Tete conta com 54 ambulâncias. Houve uma troca visível de reportagem, que acabou de acompanhar, tem mesmo que ver com o governo de Tete, que adquiriu 2 ambulâncias para o transporte de doentes. Seguimos com outras notícias e desta vez para dizer que Enéas Gomes diz que o Banco Mundial ainda não endereçou um documento formal ao governo de Moçambique sobre a doação de 100 milhões de dólares. Depois do comunicado do Banco Mundial, no passado dia 10 de dezembro corrente, sobre a aprovação de uma doação de 100 milhões de dólares norte-americanos da Associação Internacional de Desenvolvimento, visando financiar o projeto de transformação urbana de Maputo,
A Idilidade diz que o governo ainda não recebeu nenhum documento formal daquela instituição de crédito. O próprio Banco Mundial, os juristas têm de finalizar todo o processo para mandar para o governo. Falei logo a seguir, no dia 11, com o Sr. Excelência Ministro da Economia e Finanças e agora também. Portanto, embora tivesse sido emitido o comunicado, ainda o documento não chegou formalmente ao governo de Moçambique. E nós esperávamos que isso tivesse acontecido antes da sessão do Conselho de Ministros, porque teria possibilitado que ontem tivesse feito a aprovação. Comich sublinha que a morosidade na submissão da proposta formal por parte do Banco Mundial não vai condicionar a implementação do projeto na URB. Porque tem de passar pelo Conselho de Ministros para logo a seguir ir à Procuradoria-Geral da República para a opinião legal. E com legal opinion depois há todas as fases subsequentes que nos permitem avançar na efetividade. Mas estamos dentro do prazo que está estabelecido. Tudo leva a crer que efetivamente em janeiro venha passar pelo Conselho de Ministros e depois logo a seguir a Procuradoria-Geral da República para criar as condições. Nós, no Conselho Municipal, estamos preparadíssimos. Sobre as áreas a ser abrangidas pelo financiamento, o edil enumera. Bom, nós temos, já dissemos isso, não é? Que é, portanto, principalmente os aglomerados informais, são bairros que já estão claramente identificados, é a Baixa da cidade de Maputo, são ações ainda no âmbito da prevenção da Covid-19 e também o projeto da CATEM. Portanto, tudo isso está no mesmo pacote e estão naturalmente há estudos a serem efetuados, já se iniciou a ação de procurement, a procura de bens e serviços, etc. E, portanto, agora é um grande desafio a partir de 2021. Refira-se que a Associação Internacional de Desenvolvimento do Banco Mundial tem apoiado países mais pobres do mundo através de doações e empréstimos com baixos ou sem taxas de juros para projetos e programas que impulsionam o crescimento econômico e redução da pobreza. Terceiro e último bloco de informação. Concorrentes da Batalha dos Clássicos dividem opiniões em relação aos resultados do quadro do programa Moçambique em Concerto. Majid Moussa mostra-se convencido na vitória, mas Safira José nem por isso, pois para ela a maior coroa é a sua participação no concurso. A luta pela coroa na Batalha dos Clássicos do programa Moçambique em Concerto continua. E a cada semana que passa, os artistas desfilam a sua classe e encantam o público. Majid Moussa é um dos concorrentes e tem a certeza que vai levar o prémio para casa, por entender que as suas músicas agradam ao ouvido do telespectador. Eu sei que vou ganhar. Sei que vou ganhar porque eu sou clássico. Tenho música que educa, tenho música que fala coisas bonitas, melodias bonitas. O conceituado dono de Uciuana, que significa pobreza em português, considera que a Batalha dos Clássicos é o melhor concurso do país, pois enaltece músicos da velha guarda. Para mim é uma boa experiência. Já passei em vários concursos, muitos. Eu penso que não seria desta vez que eu ia dizer que isto não está bom. A importância é sentir-me reconhecido pela empresa e os próprios patrocinadores que nos enviam algum valor para a gente poder se sentir bem. Safira José, também concorrente da Batalha dos Clássicos, contrariamente a Majid Moussa, afirma que o prémio é importante, mas a sua participação no concurso já é a sua maior vitória. Bem, para mim
ficar em primeiro lugar, segundo, terceiro, sei lá, oitavo lugar, e não me interessa, mas o que me interessa é fazer parte deste programa. Isso é que é importante para mim. Outro sim, a artista clama pela valorização dos músicos da velha guarda, porque entende que a classe ainda é marginalizada em alguns pontos. Bem, o desafio que enfrenta, posso dizer que muitas das vezes é não ser reconhecido. Mas isso por certos grupos das pessoas, né? Não vou dizer que é todo Moçambique que não reconhece. A Batalha dos Clássicos, quadro do programa Moçambique em Concerto, que entra em sua casa aos domingos a partir das 16 horas, é uma iniciativa da TV Sucesso que faz o telespectador reviver o passado e, acima de tudo, enaltece a música moçambicana. Logo, para ver o seu artista favorito a ganhar o prémio, não pare de votar. É tudo no seu jornal principal num dia em que o treinador do boxe, Lucas Sinoia, é distinguido melhor do ano e a sua atleta Rad Graman é destacada atleta mais popular. Boa noite e até amanhã.